Irmãos amados, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu estou começando a acreditar de uma maneira mais consistente que a tecnologia ajuda o espiritismo e ajuda basicamente a divulgação. Pela primeira vez eu tomei a coragem, se foi ontem de manhã, e postei no Facebook o convite para essa palestra. O que eu recebo? Um presente amigo de uma ex-aluna, minha estagiária, com os pais, com o namorado. Os pais moram em Registro, então são internacionais já, né? Trabalhadores de casas espíritas. Então a gente começa a acreditar que realmente eu vi lá pelas curtidas lá da mensagem que a internet tem esse lado poderoso. Me sinto assim extremamente feliz. Obrigado pela presença, obrigado por aqueles que estão vindo também pela primeira vez. Sejam assim abençoados, secundados de amor. Antes de começar a dar os primeiros avisos, eu quero fazer um comercial do lançamento deste livro chamado Escrevinhações. É de uma colega nossa, trabalhadora, que neste momento está ali dentro do tratamento de saúde. E o lançamento deste livro aconteceu na quarta-feira à noite na Livraria Curitiba. Ele está à venda aqui no fundo, na livraria, na biblioteca. E aproveitando também, dizendo que o lucro ela não quer dinheiro algum, assim como Chico Xavier. Ela doa a parte dela para a manutenção da nossa casa, Brunai. Então é um gesto muito interessante e fica então o convite para que vocês possam também colaborar adquirindo o livro. ONAI é uma casa de amor, de caridade, que vive dessa acolhida que todos vocês nos dão e que nós, pela obrigação, pelo carinho, também damos a cada um de vocês. É uma casa pequena, modesta, já com 11 anos de idade, mas por ser pequena, humilde, é que ela é tão acolhedora e nos faz sentirmos-nos mais unidos, mais próximos, e é o trabalho assim de cada um de nós, tanto nós que estamos neste momento como obreiros diretos, como todos vocês que estão aqui presentes em busca dessa melhoria moral e intelectual, que é basicamente aquilo que nós mais necessitamos. O NAI vive também das doações, como toda casa espírita, e essas doações que recebemos, além da manutenção da casa, os alimentos, leite, roupas e etc., são destinados a duas instituições. Uma, o Lar Canaã, que é um asilo, assim como uma instituição que fica em Alessandra Matinhos, que assiste a jovens que estão passando por a drogadição, pelos vícios, uma casa ecumênica, dirigida por uma irmã evangélica. Então, para mostrar essa perfeita integração, que não há diferença alguma. Aqui no fundo, como eu já citei, tem a nossa livraria, a nossa biblioteca, onde vocês podem adquirir água, comprar livros, encomendar livros, podem também emprestar. Então, é uma maneira também que a casa encontra de sobrevivência. Toda a terça-feira há um grupo de estudo mais para o trabalho de encaminhar para a mediunidade. E todas as quintas-feiras tem às 20 horas palestras, passes e tratamento da área de saúde. Como acontece também todos os sábados, que há palestra e passe. E a partir das 14 horas a casa está aberta. O tratamento da área de saúde acontece de 15 em 15 dias. Coincidentemente hoje é um sábado de tratamento da área de saúde. Às quintas-feiras, às 18h30, tem um grupo de jovens a partir dos 16 anos, que convidamos também os pais, os avós que têm jovens na família, que venham a se integrar em um grupo bem atuante, que está crescendo. E às 19h30 acaba o estudo do grupo de jovens e a acolhida das crianças para que às 20 horas, com as duas professoras de evangelização, a Kátia e a Amanda, a Kátia está aqui, então que as crianças ficam durante a palestra e o tratamento na área de evangelização.
Pedimos encarecidamente que desliguem os aparelhos celulares para que as vibrações não interfiram nos trabalhos da casa. Assim, com muito amor, com muito carinho, convidamos a todos para que nesse instante, fechando os olhinhos da carne, possam também elevar seu pensamento a Deus, já que o silêncio do nosso coração nos faz dobrar a alma em gratidão e louvor a Deus, por aqui nos encontrarmos no bálsamo das emoções que inunda nosso coração. Agradecemos a Deus, ao Divino Mestre Jesus, à espiritualidade maior, trabalhadores desta casa, para que nesta tarde os fluidos benéficos do conhecimento e das orientações possam nos induzir à nossa mudança interior, seguindo as etapas emocionais do nosso coração, para que essa aprendizagem nos possibilite crescermos intelecto e moralmente. Vamos respirar pausada e profundamente, sentir o ar renovando o nosso cérebro, renovando todo o nosso corpo físico, permitindo que as emoções tóxicas, as doenças da alma, sejam também tocadas, para que a paz e a serenidade nos envolvam. E na gratidão e no louvor ao Mestre Jesus e a Deus, é que pedimos que nessa tarde sejamos envolvidos nos pensamentos nobres do amor, da amorosidade e da acolhida fraterna. Convido a todos aqui presentes para que deem as mãos aos irmãos do lado direito e esquerdo, sentindo o toque das mãos, possam passar as energias mais amorosas, para que ao cantarmos a oração que Jesus nos ensinou, possamos também entregar aos nossos irmãos todo o carinho e toda a bondade do nosso coração, e vamos nos perdoar, como perdoamos também aos irmãos da nossa caminhada. E assim, com esse sentimento de gratidão, de louvor e de bênçãos por aqui nos encontrarmos, é que cantamos numa voz com alegria e com imenso amor a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje,
Irmãos amados, quando estamos com o coração sintonizado no amor, chegam-nos às mãos ou à mente mensagens fecundas. Encontrei aqui no fundo na biblioteca um marcador de livro que dizia assim: peço à irmã que acenda a luz, por favor. Acreditem, irmãos, que é possível transformar a si mesmo, se romperem com processos de inferioridade e descortinarem novos horizontes. Vem bem a calhar com o tema desta palestra, desta tarde, que eu calquei mais uma vez nesse bom livro de Hermance Dufault, chamado As Emoções que Curam. Se percebermos, nós estamos o tempo todo envolvido nas fibras das emoções, no toque sutil das emoções. E quando nós as destrambelhamos pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pela nossa conduta, é que criamos diretrizes diferentes do verdadeiro passo que nós assumimos de sermos cristãos, antes de tudo. De carregarmos no bojo da nossa consciência a verdade maior, de que nós crescemos à medida das nossas mudanças. Hermance Dufault, num belíssimo capítulo, que antecede aquele que já trabalhamos aqui das estações da alma, ela nos fala exatamente das etapas emocionais. Ela intitula da reforma íntima. Como já a reforma íntima é um tema por demais assim falado, eu simplesmente mudei, mas que segue a mesma diretriz da mudança interior. Nós só conseguimos efetuar as nossas mudanças mediante o desenvolvimento pessoal, pelo esforço da vontade, pela diretriz que nós damos à nossa caminhada, pelas reflexões ponderadas, justificadas por atitudes que são condizentes com a nossa postura de cristãos. Antes de sermos espíritas, nós somos cristãos. A religião é apenas uma opção, mas dentro de nós, muito mais do que religião, nós direcionamos para a religiosidade, que é exatamente aquilo que nos auxilia nessa mudança interior. Gostaria de convidá-los para uma caminhada um pouco intelectiva, mais intelectual. Afinal de contas, toda palestra deve trazer um cunho de aprendizagem, de conteúdo, concordam? Vocês não estão aqui para perder tempo, pelo contrário, estão aqui frutos de uma vontade, de um interesse, de um firme desejo de mudança. E é por este desejo de mudança que nós conseguimos fazer com que a nossa caminhada tome rumos de uma aprendizagem mais afetiva. Em alguns casos, a mudança deve ser rápida, deve ser profunda e deve ser radical. Rápida, profunda e radical. Viver de aparências como viver de eu acho, está bem assim, de acomodações, não nos leva a lugar algum, concordam? Apenas fazemos o que a própria Hermance Dufault, como toda a doutrina, quando fala da reforma íntima, dessas mudanças interiores, nos concitam, nos conclamam a não fazer reformas de aparência. Por isso que ela deve ser realmente rápida, é uma tomada de decisão, aqui e agora. É hoje e é hoje. E não amanhã eu faço. Não devemos, irmãos, desculpe abrir um parênteses, vivermos de promessas de final de ano, para que a partir do dia 1º a gente comece uma nova dieta. Porque agora o ano que vem eu vou mudar. Não, não são promessas. São atitudes, aqui e agora, rápidas. E diz mais, profundas, como a reforma da nossa casa, e daqui para frente começam muitas reformas de casa para dar uma aparência melhor no Natal.
final do ano, e fazem reformas aparentes. Fazem uma limpeza da casa, pintam o que deve ser mais visível, mas não mudam a essência. E eu sempre comparo, é como passar verniz em parede suja. Uma hora o verniz desbota. E o que aparece, o que surge, senão aquilo que tem lá por trás. Então é preciso mesmo aquela radicalização e profundeza de fazermos uma reforma para que ela seja realmente efetiva, produtiva e nos auxilie a vivermos mais e a vivermos melhores. Também uma outra reflexão, que muitas pessoas se comprometem de dentro para fora, fazem uma declarações de intenção, mas logo esquecem também daquilo que devem e que aquilo que se propuseram. Por isso, vamos nos referir ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem um título maravilhoso, daquele capítulo chamado Sede Perfeitos. E dentro desse capítulo, do Sede Perfeitos, que fala do homem do bem, o homem de bem, o homem que trabalha para o bem, para o seu progresso, o seu adiantamento, para a sua modificação, e culmina o capítulo naquele sobre os espíritas. E Allan Kardec, de uma maneira muito, mas muito feliz, no item 4 desse capítulo 17, ele pontua de uma maneira curta, direta, objetiva, nos dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral, pela sua mudança moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, domar aquilo que já trazemos como atavismo, como nossas aquisições ancestrais de eras que já vivemos e que ainda hoje solvemos tudo aquilo que nós fizemos, marcamos no nosso espírito, hoje ressurge de uma maneira mais límpida, mais clara, porque já evoluímos, porque já caminhamos, nossas percepções são melhores e começamos a enxergar, porque o véu da nossa ignorância que nascemos começa a se descortinar e ipso fato, decorrente disso, conseguimos enxergar aquilo que acontece conosco e aquilo que acontece ao nosso derredor. Tudo bem até aqui? Então reconhece-se pela transformação e pelos esforços. E é disso que nós vamos caminhar. O aprimoramento espiritual, ou seja, essa caminhada da mudança, é como uma semeadura que segue etapas em harmonia determinadas. Plantio, germinação e frutificação, diz Hermânster, nos terrenos da alma obedecem a princípios de ordem e continuidade. Plantio, germinação e frutificação. Não é exatamente isso que nós precisamos? É plantar na terra fértil do nosso coração a semente do bem. E o que seria uma terra boa? Aquela que é carregada de um coração puro, de mente limpa, de conhecimento, de aprendizagem. Então a sementinha que você planta fica regada por essa constância cíclica de lágrimas, de suor, de esforços, de derrotas, de vitórias, enfim, assim como o tempo é inclemente, ciclicamente mudam as estações, como vem períodos de muitos vendavais, períodos de calor, de sol, de céu azul, e tudo isso faz com que a terra também vá se adaptando e permitindo que essa sementinha vá também germinar para frutificar. Por isso que a mudança interior, que é o tema dessa palestra, que fala dessas etapas emocionais para essa mudança interior, ela obedece a um campo de esperança. É nossa esperança de sermos melhores,
Por isso que a principal condição, ela envolve o terreno psíquico e o terreno emocional. Psíquico, porque é a nossa maneira de pensar, como é o nosso corpo biopsíquico, nossa maneira de agir. O nosso soma, ou seja, o nosso corpo, o nosso somático, tudo aquilo que nós somos em corpo, em matéria, é decorrente desse bio da vida, como do psique, da alma, que se emociona, que se alegra, como também se entristece, que reclama paz, que reclama as esperanças, que reclama mudança. E estamos permanentemente nessa constância de mudanças. E mais, para auxiliar nessa compreensão, a autora, a irmã Dufour, traça 6 etapas desse progresso, dessa mudança interior. Ela diz que são apenas referências para um autoexame. Ela não coloca isso de uma maneira taxativa. Não, você tem que seguir. Não. Ela põe para um autoexame, ou seja, para uma análise crítica daquilo que você é, como para mim, como para você, como para todos nós, de fazermos periodicamente análises críticas daquilo que nós realmente somos. É por demais difícil ou é fácil? É difícil, na verdade. É difícil mergulhar no meu eu. É muito mais fácil observar o que está ao redor, observar nas outras pessoas, ao invés de fazer esse auto-mergulho da questão 919, de conhece-se, porque um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo, na questão 919. Como isso está escrito na própria consciência, como também está no livro dos Espíritos, conclama-nos a observar na nossa consciência aquilo que nós já caminhamos. Por isso que a primeira etapa, e das 6 etapas que se interpenetram e interagem entre si, as 6 etapas interpenetram uma com a outra e interagem entre si. Como nós interagimos com as pessoas que estão conosco, é na verdade. E nós nos interpenetramos quando permitimos ouvir, aceitar, colher ensinamentos, internalizar, modificarmos-nos. E isso faz com que nos interpenetramos nessa convivência harmoniosa e feliz e que a gente viva também de uma maneira muito melhor. Estou me sentindo bem. Vocês estão bem? Eu estou percebendo que vocês estão me mandando energias intelectuais muito boas. Então temos ainda uma caminhada pela frente. Posso continuar? Sim. Se bater o sono, eu jogo um copo d'água. Muito bom. Então a primeira etapa, mas não podia ser, nossa, eu levei um susto quando eu li, projeção tóxica. Primeira etapa, projeção tóxica. Então vamos lá. A projeção é sempre um mecanismo psicológico. É aquilo que temos e que lançamos. Por isso é, assim como as doenças tóxicas, que são as emocionais, as doenças emocionais são tóxicas, porque além de nos afetarem, afetam e contaminam de uma maneira negativa aqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, uma doença, qual seja a depressão. Eu me permito mergulhar na depressão. E essa toxicidade, essa maneira tóxica, ela me contamina e não tem como. Ela interpenetra com aqueles que conosco convivem. Concorda? Por quê? Porque eu me isolo, eu me fecho no quarto, não tenho mais vontade, não ajo e não interajo, não reajo a nada, tudo é cortina escura, quarto escuro. Então percebe que ela é tóxica. Depressão, melancolia e tantas outras doenças que são típicas da alma, como raiva, ódio, ciúmes, inveja, etc. Elas não são só minhas, infelizmente. E nós projetamos. Por isso que se chama projeção tóxica. Entenderam agora? E então é psíquica, é de dentro para fora. Vamos adiante.
E por isso nós nos sentimos convocados a sair dessa acomodação. Por quê? Porque isso gera medo, mas ao mesmo tempo também gera estímulo para avançar. Então, ao mesmo tempo que eu começo a me perceber, eu começo a sentir que eu devo reagir, porque as pessoas que comigo convivem, sofrem comigo ou se alegram comigo, estão de bem, porque eu gero o bem. Mas também ficam de mal, quando eu gero o mal, a discórdia, as minhas modificações negativas. Como ainda é difícil identificar em nós o que estamos aprendendo, a projeção é uma forma de alívio, de desintoxicar. Enxergamos nos outros com maior intensidade e facilidade o que não queremos reconhecer em nós. Não, essa frase é simplesmente transmudada de outra forma. Seria danoso olhar para todas as nossas imperfeições e corrigi-las de uma vez só, concorda? Seria danoso, porque ninguém conseguiria. Então, por isso que ela fala, etapa por etapa. E a primeira seria esse reconhecimento dessa projeção tóxica que me intoxica e que prejudica aqueles que estão comigo. Isso leva a uma segunda etapa, que se chama identificação intelectual das imperfeições. Então vou observar, pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, por uma perfeição intelectual, ou seja, buscando em livros, em palestras, enfim, em contato com pessoas que nos auxiliam numa conversa fraterna, por exemplo, a percebermos. Então é um reconhecimento intelectual das minhas imperfeições, ou seja, de uma maneira muito consciente, muito clara. Nessa etapa, começamos a olhar com mais coragem para as nossas imperfeições. Então temos essa coragem, porque de uma maneira do autoconhecimento e pelas informações adquiridas, nós vamos assimilar essas etapas e vamos nos transformando. E há uma fermentação de ideias que cria uma pressão interior para as mudanças. Ouviram bem o que eu li? Uma fermentação de ideias. Ou seja, meu cérebro começa a fervilhar. Mude, mude, mude. Mude, mude, mude. Coragem, coragem, coragem. Você vai conseguir. Força, comece por primeiro. Comece para a primeira etapa. Olhando-se, percebendo-se, notando quem você é, se conhecendo, mas intelectualmente, racionalmente. Assim como a doutrina nos diz que tem uma fé raciocinada. Lindo isso, né? Quando eu conheci a doutrina espírita, já quase com 50 anos, quando disseram pela primeira vez essa palavra linda, fé raciocinada, eu despertei. Isso é maravilhoso, não é engolir, é você me ouvir, duvidar, questionar. Você não precisa acreditar em nada. Você não precisa. Mas vai atrás, vá pesquisar. E você vai perceber que esse seu lado intelectualizado, de pesquisar, vai fazer com que você acredite. Então, essa fervura das ideias cria esse desejo para as mudanças. E esse conhecimento pode gerar tanto comportamentos repressivos para mim e para os outros, como também pode me auxiliar a uma outra evolução. Por isso que diz, reconhecer as imperfeições através do autoconhecimento é um grande passo para essa mudança interior. Perceberam? Reconhecer as imperfeições pelo intelecto, pela racionalidade, pararmos de sermos crianças infantis, emocionalmente, espiritualmente, e crescermos. Então eu consigo, pelo meu crescimento espiritual, ir aprendendo. E começo a aprender, então racionalmente eu me equilibro e vou me modificando. E aí também ela diz, tome cuidado,
quanto mais cobranças e autocobrança. Cobrança de mim para os outros e autocobrança para mim mesmo, menos possibilidade de acessar de forma construtiva o meu mundo interior. Então não se cobre tanto, não se puna tanto. Vá devagar, reconheça-se, perceba as suas limitações. O dia que chegarmos a espíritos perfeitos, espíritos de luz, nós nem sequer pensamos nisso. Mas enquanto estamos nessa possibilidade, ainda nesse caminhar lento, mas progressivo, para a nossa auto-regeneração, nós nos regeneramos. Antes de esperar que o mundo se regenere, nós, cada um de nós se regenerando, como diz Teresa de Calcutá, eu sou um grãozinho de areia. Todavia, sem o meu grãozinho, a praia seria menor. Eu sou uma gota no oceano, mas sem a minha gotinha, o oceano seria menor. Que intelectualidade reflexiva. E diz mais, tudo isso nos encaminha, já que passamos pela projeção tóxica, pelo reconhecimento intelectual, a segunda, nós chegamos à terceira etapa, que seria o reconhecimento emocional dessas imperfeições, que é o tema da palestra. Então já passei pelo intelectual, agora me reconheço emocionalmente, as minhas emoções. Como eu recebo, como eu reajo, como eu ajo. Bonito isso, né? Gostei. O mentor está rindo aqui. Ele está rindo para mim. Nossa, é maravilhoso. Como eu recebo, como eu reajo e como eu ajo. Então, ao invés de sermos reativos a tudo, vamos ser ativos, agindo e não reagindo. Então, essa terceira etapa do reconhecimento emocional das imperfeições, começamos a olhar para dentro, para melhor e com mais intensidade. Então, nós já mergulhamos no nosso interior. Importa-nos, pois, o que sentimos a respeito daquilo que sabemos. Nós começarmos, o que eu sinto? Como é que eu estou sentindo? Como é que eu estou agindo? Observe que passou pelo intelectual. Agora eu observo como eu reajo, como eu sinto. Isso é emoção. Daí surge que além do medo e da curiosidade, das duas primeiras fases, da tóxica era do medo. Do intelectual era o quê? A curiosidade, aprender. Agora, alia-se um clima com 3 dores. Gostei demais disso aqui. 3 dores. Uma dor psicológica intensa. Por isso que já falamos do biopsíquico. A dor psicológica. Segundo, a dor do crescimento. E essa é dor intensiva. Porque eu percebo que eu não estou aqui neste vale de lágrimas, de provas, de expiações, ainda à toa. Estou aqui para progredir. É meu fanal, é meu objetivo. Daí vem a dor desse crescimento. Mas é uma dor salutar. É uma dor boa. É uma dor que me provoca a reação para buscar socorro, para mudar, para melhor. Estão entendendo? E a terceira dor, além da psicológica e a dor do crescimento, então seria a dor adicional do martírio. Irmã Dufour, dentre os vários livros, Escutando Sentimentos, Reforma Íntima Sem Martírio, que é um título de um livro dela, Reforma Íntima Sem Martírio, ela fala a dor de suportar esse martírio dessa mudança. Opa, agora pegou. Então significa que você está me dizendo que toda vez que eu quero crescer, vou ter martírio? O martírio é de cada um. Porque depende exatamente como cada um age e reage. Como cada um recebe. Por exemplo, vem uma doença. Como você vai reagir? Não sei. Isso é sua, concorda? Não adianta eu te dar fórmula.
Não adianta eu te trazer meus exemplos pessoais. Ah, porque eu passei. Ah, porque eu tive câncer de mama. Aí vou lá, começo a ficar... Mas não é aquele mesmo. É como o médico diz. Você não vai sentir dor alguma, né? Não, vá para a cirurgia, vai ser tranquilo. E você olha para eles, né? Você não está no meu... Você não está na minha pele, né? E depois você é safado, você me enganou. Mas ele não vai contar mesmo. Porque sabe que toda cirurgia vai ter dor. Não tem, não adianta cirurgiazinha de aparência. Ela vai, é profunda, vai ter, mas aquela cirurgia vai também auxiliar. Então é a dor do martírio consoante a sua caminhada. Vamos adiante. Por isso que a título de autoconhecimento, nós provocamos com essa percepção emocional. Gostei demais dessa palavra, nunca tinha empregado. Use lá em registro, por favor. Autofuzilamento. Mas eu até vou ler a frase. Essa eu vou levar para lá. Vai, meu amigo querido. Diz assim: a título de autoconhecimento, penetram em sua vida emocional e começam um autofuzilamento. Mas ela diz antes, o verdadeiro. Por quê? Porque começa a se questionar sem piedade a si mesmo, entregando-se a um clima de baixa autoestima. Eu não vou conseguir. Eu não consigo. Concorda, Manuel? Que o primeiro dia de aula o professor falava na aula de oratória: elimine eu não consigo. Eu estou me vendo vitorioso, à frente, eu estou conseguindo. Todo comunicador é assim, ele vê à frente a possibilidade. É a alta? Não, é uma estima normal, uma autoestima salutar. Eu me gosto porque eu estudo. Eu vou me sair bem porque me preparei. Eu estou mais tranquilo porque eu li muito, aprendi muito. Pronto, já dei a receita. Obrigado. Por essa razão é que a próxima etapa constitui a alma íntima de todo o desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento de trabalhar. E primeiro é o contato e de trabalhar com a sombra. A sombra é ruim ou é boa? Obrigado pela resposta. Mas vocês estão pensando em que sombra? Aquela do sol que te projeta ou essa sombra interior? Primeiro, vamos lá. A sombra, eu vou ler. É aquela parte do nosso inconsciente que desconhecemos. É aquilo que está lá. E para a qual é destinado todo o conteúdo psíquico que não conseguimos elaborar de uma maneira consciente. Apesar de encontrar-se no inconsciente, seu poder de influência e ação em nossa vida consciente é maior do que podemos imaginar. E nessa sombra, é nessa sombra que está nosso homem velho, nossas tendências, nossos hábitos que necessitam ser transformados. Vamos nos referir a Jesus, deixar o homem velho, a mulher velha, não significa tirar radicalmente tudo que há ruim dentro de nós. Não. É partir dessa sombra, desses hábitos arraigados, antigos, mesmo porque já temos os hábitos desta encarnação. Concorda? Preciso exemplificar ou não? Não, está tranquilo. Hábitos que você faz repetidamente, inconscientemente, você levanta colocando a meia do mesmo, sempre do mesmo pé, começa a botar de cima para baixo, de baixo para cima, começa, né, a amarrar o cadarço do pé esquerdo ou do direito, sei lá. Enfim, são hábitos, só para exemplificar, que vão se arraigando dentro de nós. Isso gera o quê? Angústia da melhora e torna-nos focados naquilo que sentimos. Por isso que a sombra é benéfica. Por isso ela é a alma dessas etapas. E a partir do momento da nossa conscientização, dessa mudança íntima, é que nós vamos jogar luz, projetar luz para a nossa sombra. Ela vai diminuir? Depende de nós. Ela vai cessar? Também depende de nós. E isso é cíclico, isso é
largamente projetado no tempo consoante, ou seja, segundo cada um é. Daí não adianta cobrar do outro. Essa sombra poderia também entender como se fosse a criança interior de cada um? Algo assim, não? A interior, o que se... A sombra. Sim, eu já entendi. Poderia ser algo assim, sinônimo da nossa criança interior? É um exemplo. A nossa criança interior que necessita todo um progresso, todo um conhecimento. Ela está lá. Como dentro da criança, uma semente tem todo o futuro dela, concorda? A semente contém a água. A semente contém tudo o que ela será no futuro. Como a criança contém em si, por isso que somos ainda, como Joana D'Angelo nos diz, imaturos espiritualmente, crianças espiritualmente. Por quê? Porque precisamos. Agora, esta sombra, interprete não como uma coisa ruim. Porque a sombra, ela possibilita também a percepção da luz. Eu até falei na palestra de quinta-feira, você reconhece a sombra quando há muito sol, concorda? O sol projeta a sombra. Quando você começa a crescer espiritualmente, você projeta a luz para o seu interior. E essa projeção faz com que a sombra apareça. Faço uma comparação que também não é minha. Um quartinho, achei lindo esse texto, um quartinho escuro, quarto de despejo que a gente vai jogando. Vai jogando. E normalmente a gente põe uma lâmpada qualquer, bem fraquinha, e vai jogando. E raramente a gente vai lá para fazer limpeza. Mas um dia, você deliberadamente comprou uma lâmpada LED mais possante. E você, eu preciso procurar alguma coisa lá naquele quartinho. E você troca a lâmpada por uma LED. O que acontece? Instantaneamente aquilo ilumina tudo. Iluminando tudo, você começa a enxergar o pó, a poeira, a sujeira daquilo que você não via antes. Concorda? Projetou luz, você vê tudo. A sombra que estava lá escondida, ela começa a se esgueirar, começa a se esconder, porque você projetou luz nela. Mas você não inutilizou a luz, você não projetou a sombra, não inutilizou a sombra, você simplesmente deixou. E essa criança, como você mesma, felizmente você disse, ela faz com que, na ânsia de aprender, daí a nossa presença de adultos tão necessária, de pôr à disposição dela os meios adequados para o encaminhamento. Nas casas, como tem a professora Kátia, faz a evangelização das crianças, desde pequenininho, vai pondo as sementinhas. Essa projeção dessa semente faz com que a sombra, que era negativa, também cresça. Respondi? Então, essa possibilidade também leva-nos para uma terceira etapa. Mas antes disso, quando nós temos a autoestima, avançamos na nossa realidade. E por isso mesmo, quando brigamos com nós mesmos, caminhamos com ilusões e cansaço. Então vamos parar de brigar. Aquilo que a criança manhosa deve ser assim, não vamos dar. Eu não quero comer. E não adianta. Birrentos que somos, não aceitamos. Porque racionalmente não identificamos nossas emoções. Não era o segundo passo? Racionalmente, intelectualmente. E o terceiro passo era da aceitação. Daí vem o quarto, que era o reconhecimento emocional dessa sombra. E o quinto, que chega agora a uma consolação maior, seria a renovação de atitude. Opa, até que enfim. Né? Então chegou a renovação de atitudes. É lindo isso aqui. E essa renovação de atitudes começa de forma automática quando nós gerenciamos com habilidade o que está dentro de nós. E para gerenciar, eu preciso conhecer. Por isso eu identifiquei, aceitei o que era projeção tóxica, eu reconheci, identifiquei, trabalhei com as emoções, trabalhei com a sombra, agora eu começo a minha renovação de atitudes.
Por isso, querer fazer a mudança no comportamento, sem aprender a lidar com a sombra, é querer queimar uma etapa natural desse processo. Também, agora eu achei lindo também, quando estamos em paz com essa sombra, que não brigamos com a nossa sombra, porque há um paradoxo, um dualismo entre o ego e o self, entre o ego egoísta com o self, que é meu espírito, minha individualidade, meu ser, e essa sombra, e esse conflito interior, está meio difícil, usei a palavra self, é o espírito, é a tua consciência, aquilo que você é, em essência, briga com essa criança interior que precisa crescer. O Espiritismo diz, nascemos simples e ignorantes. Por quê? Porque a sombra escondia tudo aquilo que estava em nós. E à medida do nosso crescimento, tirando o véuzinho da nossa ignorância, vamos crescendo. Por isso que quando estamos em paz com essa sombra, surge a lucidez e a serenidade. Lucidez é clareza de pensamento. E a serenidade. Conseguimos ser mais serenos, mais tranquilos. Daí surgem condições para tomarmos 3 atitudes básicas para essa transformação. Primeiro, fazendo nossas escolhas conscientes. Ou seja, deixarmos de ser criança de uma maneira mais adulta, mais consciente, mais racional, fazermos as nossas escolhas racionalmente, conscientes. Segundo, achei interessante também, adiar gratificações sem tombar nas ilusões que nos atraem. Eu li 10.000 vezes essa frase para entender, e hoje de manhã eu consegui entender um pouquinho. Adiar gratificações. Parece que a gente vive em função de reconhecimento. Faça isso e você receberá. É dar a mim mesmo gratificação, para não cair, não tombar em quê? Nessas ilusões que nos atraem. Vamos olhar a realidade. Então, não esperar gratificação pela minha mudança. Ficou claro? Não esperar gratificação. É barganhar com Deus. Faz isso que eu te dou aqui. É delação premiada, parece que a gente faz com Deus. Olha, se eu conseguir, eu vou denunciar. Vou delatar todos os inconfidentes. E por isso que acontece, é um exemplo maravilhoso que está acontecendo na política, no meio econômico, social do nosso país. Uma belíssima reflexão. Então seria barganha. E terceiro, ser mais adequado em nossas condutas. Isso seriam 3 atitudes. Por isso, e Kardec estava certíssimo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Fácil, né? E essa transformação interior, observe, toda essa mudança e essa transformação interior, ela é de 3 meios. Individual, ela é processual e ela é singular. Vou traduzir. É de cada um, é individual. Toda mudança, ela é um processo. Processo seria como um ano de escola. Primeiro dia até o final do semestre, até o final do ano. Ela vai todo um processo, toda uma caminhada, passando etapa por etapa, até assimilar, até aprender. E ela deve ser singular, única, indizível, indivisível. É sua, singular. Aí nós chegamos à 6ª e última etapa, que nada mais é da última palavra que eu acabei de dizer. Vocês já esqueceram, ou lembram? Singularidade. O que é singular? Então, para você entender, vou citar Jung. Maravilhoso. Foi um bom espírita. Por isso que Joana d'Ângeles cita muito. Diz Jung, nenhuma circunstância exterior substitui a experiência íntima. Nenhuma experiência exterior substitui uma
experiência íntima, nenhuma circunstância exterior. E é só à luz dos acontecimentos internos que entendo a mim mesmo. São eles que constituem a singularidade da minha vida. Maravilhosa essa situação. E aí, irmã se diz assim, isso aqui daria um parágrafo, uma palestra. Primeira frase: o futuro, o nosso futuro, acena para a singularidade humana e não para cópias uns dos outros. É colocar tudo na mesma forma. Ó, todos os que vêm aqui tem que sair tudo igual. Bonito, né? Singularidade, ou seja, você, todos nós ouvimos a mesma coisa e cada um interpreta, assimila de uma maneira singular, única, porque você é singular, é único. Aliás, como a nossa impressão é única e é singular, como a íris do olho também é única e é singular. E ela diz mais: o importante é florirmos como somos e onde fomos chamados. Florir. Por isso que é o germinar, o que somos e onde estamos. Quanto mais padrão, menos legitimidade. Ou seja, quanto mais comum, menos legitimidade. Quanto mais uniforme, menos criativo. Ou seja, se você coloca todo mundo trabalhando da mesma forma, seria tal qual uma professora com as criancinhas dizer: você tem que desenhar assim. Você tem que começar do lado direito. Você tem que descer para depois ir para a esquerda. Não, não é. Não. Deixa a criança pintar do jeito que ela quer pintar, porque ela é não uniforme, ela é singular. E finalmente, quanto mais normas, menos autenticidade. Claro que devem existir as normas, regulamentos, mas a gente tem que ser individual. Singularidade é o coroamento da mudança íntima. Por isso, ser quem somos. Agora eu tenho 10 minutos para que vocês caminhem na renovação espiritual. Lindo, meus amigos. Vamos começar com Paulo de Tarso? Vamos lá. Nossa, leia, Paulo de Tarso. Primeira carta aos Romanos, no capítulo 12, diz assim: não tomeis por modelo este mundo. Imagine, na época do Cristo, logo depois, não tomeis por modelo este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente. Não tomeis por modelo este mundo, o mundo que nós estamos vivendo hoje. Praga política, ideias políticas, insuflando na sua mente o dia todo, é assim, assim, assim. Não, você é singular. Desligue TV, desligue rádio, desligue tudo. Vá em busca daquilo que você é, daquilo que você quer. Leia, estude, aprenda, tome sua diretriz. Você é singular, não o que os outros querem que você seja. Depois, transforme-se para renovar a sua mente. Na outra carta aos Efésios, Paulo de Tarso diz: renovai-vos, pois no vosso espírito, pelo entendimento, e vestivos do homem novo. Daí vem o impositivo da renovação. Achei lindo isso aqui. Quem deseja implantar esse comportamento novo, com nova mudança, prioriza a melhoria espiritual e deve estar consciente que a transformação precisa ocorrer em novas bases. Duas bases são importantes: educar-se e mudar-se, ou transformar. Educar-se e renovar-se. Lindo isso.
Por isso que pergunta, como fazer essa importante mudança íntima? Então ela nos diz, primeiro passo, é a vontade de melhorar moralmente, é o desejo que eu tenho de melhorar. E o que seria essa vontade? Ela traduz de uma maneira muito. Vontade é a disposição, a força interior e a coragem que nos impulsiona a conquistar o que deseja. 3 palavras: disposição, força interior e coragem. Disposição, força interior e coragem. Eu tenho isso, então eu tenho vontade. Segundo passo é a atenção plena. Ou seja, você teve a vontade determinada, agora coloque toda a sua atenção para 2 elementos, para a observação e a identificação. Observe você, observe ao seu redor, conheça-se e depois determine-se pela identificação o que você deve mudar. E a terceira é a transformação. E essa transformação demanda também ação, prática e atitude. Então eu tenho que tomar uma ação, devo colocar em prática, executar, e a minha atitude deve ser para melhorar. Eu vou pulverizar a mente de vocês com 18 atitudes negativas. Vamos lá? 18 atitudes negativas. Medo, culpa, raiva, ódio, tristeza, melancolia, orgulho, inveja, amargura, ciúme, irritação, estresse, vingança, ansiedade, desespero, angústia, mágoa e intolerância. 18. Você não guardou nenhuma, né? Porque você, graças a Deus, você não tem nenhuma delas. Até aquele que estava lá no mundo exterior voltou para si e disse assim, graças a Deus, não tem nada. Nem ciúme, nem inveja, nem intolerância, nem mágoa, nem nada. São 18. Você já fez a brincadeira de escrever no caderno, dividir em 2? Do lado esquerdo, por exemplo, escreva todos os seus defeitos. Do lado direito, todas as suas qualidades. O que acontecia? Vai estar escrito só do lado esquerdo. Do lado esquerdo estava cheio. E do lado direito, uma. Quantas qualidades você tem? Muitas. Obrigado, Bernadette. Muitas. Então eu vou dizer 34 atitudes positivas que você vai trocar as 18 por 34. Vamos lá? Vamos brincar um pouquinho? Primeira é o... Só pode. Você sabe. O amor. Só pode? Só pode. O amor cobre tudo. Abnegação, afabilidade, bem-querer, benevolência, bondade, brandura, caridade, carinho, compreensão, coragem, despreendimento, disciplina, doçura, esperança, fé, generosidade, gratidão, humildade, indulgência, lealdade, justiça, mansuetude, ser manso, misericórdia, modéstia, otimismo, paciência, perdão, pureza de coração, responsabilidade, simplicidade, simpatia, solidariedade e culmina com ternura. Começou com amor e culmina com ternura. Graças a Deus vocês identificaram das 34, pelo menos 33 em você. Certamente a única que você não identificou era a mansuetude, porque você nem sequer sabia o que era. Mas as outras você disse, bendito seja. Eu vou dizer uma frase agora antológica. Não existe morte
o meu querido irmão vai palestrar no dia 6 de outubro. Não existe morte ou extinção, mas sim transformação. Obrigado. Jamais matamos o homem velho. Podemos sim conquistá-lo, renová-lo e educá-lo. Então nós não matamos o homem velho. Nós conquistamos. Para quê? Para renová-lo e para educá-lo. Fomos criados por Deus para sermos felizes. E nos tornamos cooperadores na criação divina como Jesus o é. A escolha é nossa. Finalizo com um belíssimo pensamento de Immanuel Kant, filósofo. Toda reforma exterior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Repetindo, Kant, toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. E esforço é fruto da boa vontade. E boa vontade demanda disposição, demanda força interior e demanda coragem. Disposição, força interior e boa vontade. Essa força interior, talvez, pudéssemos traduzida pela fé. Que é essa força interior. E por essa força interior nós damos atenção, identificamos e observamos aquilo que nós realmente somos, para nos transformarmos, usando da ação, da prática e tomando atitudes condizentes com aquilo que nós efetivamente acreditamos. Que nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos aqui de férias. E nem em férias. Estamos a trabalho. E no mundo espiritual, amados, continuaremos com o trabalho. Esta é a demanda. Esta é a demanda que nos concita a percebermos. Cá trabalhamos, esfalfamos-nos diuturnamente pelos esforços denodados, constantes, cíclicos, mas individuais, para nós nos transformarmos. E sabedores que fomos, que ao partirmos, deixando na carne o que foi carne, o que é mortal, o que é mortal, para vivermos a imortalidade do nosso espírito, a presença fecunda dessa clareza, dessa união do bem com o amor, do amor com a luz com a caminhada, para que nós, progredindo sempre, façamos aqui dessa grande oportunidade a mudança que desejamos para melhor. Que Deus nos abençoe, amados.